Vão colocando aí presente. Que bom que o pessoal que foi pro aulão que gostou, né? Gostou. O momento presencial é sempre diferente, né? É o calor humano, a interação é diferente, né? Isso é bacana, isso é importante, né? Mas vamos lá. Vamos ter outras oportunidades, vamos ter mais aulões, pelo menos mais dois, pelo menos mais dois, né? Se a gente vai pegar logo o carnaval, né? Aí pega o carnaval e fica complicado. No período de festa, você não tem como você ter aula. Melhoras, professor, melhoras, Fábio, melhoras. Fica para a próxima. No dia 17, nós estaremos de volta. Dia 17 de fevereiro estaremos de volta e no dia 24, na véspera, nós teremos um aulão de véspera. Um aulão de véspera. Vai ser bacana também. Aí o aulão de véspera vai ser o dia todo. Vocês vão descansar só no sábado à noite. Mas o dia todo vão estar lá com a gente no dia 24. Vamos lá, começando, nós temos aí uma questãozinha de lei orgânica, né, que fala sobre o poder legislativo, né, a fiscalização do município é exercida pelo poder legislativo. A gente sabe que o poder legislativo, ele é o controle externo da administração e ele trabalha em parceria, né, em harmonia, parceria com o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas auxilia a Câmara de Vereadores, né? O Tribunal de Contas faz os pareceres das prestações de contas e passa para a Câmara e a Câmara aprova ou rejeita o parecer, né? Então, assim, lembrando sempre que a Câmara e o Tribunal de Contas não têm relação de hierarquia. Um não é superior ao outro, né? Eles trabalham em parceria, um auxiliando o outro. Mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei. Nesse sentido, analisa as partes que seguem, né? Nós temos três partes, a gente identificar se estão corretas, se estão incorretas, né? E lembrando sempre que o controle interno, ele é exercido no Poder Executivo pela Controladoria do município, que nada mais é o controle interno de um acompanhamento por cada processo, por cada ação governamental, para ver se o processo está de acordo com o que determina a legislação. Lembrando sempre que, pelo princípio da legalidade, toda ação pública, toda ação da administração pública deve ser pautada pela lei. Não é isso que a gente aprendeu? E o controle externo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, a gente lembra que até o dia 15 de abril tem que chegar as contas do município do ano anterior na Câmara de Vereadores. E que após as contas chegar, fica 60 dias disponível para acesso da população. Qualquer pessoa pode ir lá, analisar e contestar qualquer informação que esteja, né, em desacordo com a realidade. Qualquer cidadão tem esse direito e esse papel de fazer. E lembrando que esse espaço que é dado para o povo participar da fiscalização, da prestação de contas, ele é um espaço de opinião, né? A população tem o direito de ir lá e optar, ver, verificar, não pode chegar e levar a prestação de conta para casa, mas pode tirar foto, pode pedir uma xerox de alguma determinada página, né? E pode prestar uma queixa à, à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara se achar que tem algo irregular, não é? Isso é uma forma de atuação diretamente da população na administração, né? Forma da população fiscalizar também o executivo do nosso município, né? Então, a gente tem aí na primeira parte. A primeira parte, ela nos diz: o controle externo da Câmara de Vereadores será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos estados ou do município ou do Conselho de Tribunais de Contas do município onde houver. A gente sabe, no nosso caso,
nós não temos Tribunal de Contas Municipal. O nosso caso, o nosso estado, o Tribunal de Contas é estadual e ele trabalha harmonicamente em parceria com todas as câmaras de vereadores, né? Nós não temos ministros no Tribunal de Contas, nós temos conselheiros, né? Os conselheiros do Tribunal de Contas trabalham em conjunto e dividem, cada um fica com a quantidade de municípios, né? Então, a primeira parte ela está correta, né? Todo mundo concorda que a primeira parte é isso mesmo, o controle externo, a Câmara trabalha em conjunto com o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas auxilia a Câmara. Ponto. Primeira parte correta, né? Segunda parte, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A gente já viu essa parte das proposições legislativas que prestação de contas precisa de 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, né? Sempre, prestação de contas sempre vai ter aprovado, rejeitado, se tivermos dois, 2/3 dos votos na Câmara, né? Então, quando ele fala o parecer prévio emitido, quem é que emite o parecer? O Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas emite o parecer. E que parecer prévio emitido pelo órgão competente. Quem é esse órgão competente? Tribunal de Contas. Sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, né? Ou seja, para derrubar o parecer, tem que ser votado com 2/3. 2/3 dos vereadores têm que aprovar ou rejeitar, né, o parecer do Tribunal de Contas. Então, a segunda parte também está correta, né? Nós temos duas partes corretas até o momento. Na terceira parte, as contas do município ficarão durante 90 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. São 90 dias, gente, que as contas ficam disponíveis. Não, é Acabei de 60. 60 dias. Acabei de falar sobre isso. Então, a terceira parte, ela está errada, né? Então, aí a gente vem nas afirmativas. Na letra A, somente a primeira e a terceira são incorretas. Não, a primeira está correta. Então, não é a nossa resposta. Somente a terceira está correta. Não, a terceira não está correta, né? Somente a primeira e a segunda estão corretas. A letra C é a nossa resposta, né? A nossa alternativa é a letra C, né? Somente a primeira e a segunda alternativa estão corretas. Vamos lá. Vamos seguir a mesma metodologia, uma questão de lei orgânica, a gente nem precisa, né? Porque a gente tem mais de 2 horas aqui, né? Nesse bate-papo, vamos seguir a sequência mesmo. Vamos primeiro responder as de lei orgânica e depois a gente inicia as de história, né? Para não misturar, né? Senão embaralha a nossa mente e a gente pode se atrapalhar. Lá no dia do aulão era eu respondia uma, o professor Williams respondia outra, né, do assunto dele, e aí acabou que deu para a gente fazer essa mistura, né? Mas aqui a gente está na aula normal, na condição normal, então vamos aqui analisar agora o processo legislativo municipal. Ele está destacando, ele quer saber do processo legislativo municipal. Não compreende a elaboração de emendas à Constituição Estadual, lei complementares, lei delegadas, decreto legislativo ou todas as alternativas. Qual é a nossa resposta aqui? O que não pertence ao processo legislativo municipal nessa questão? Vamos lá, gente? Não pertence o processo legislativo municipal a
emendas à Constituição estadual, né? Esse processo legislativo é da Assembleia Legislativa, não cabe à Câmara de Vereadores fazer emendas à Constituição estadual. A Câmara faz emendas na lei orgânica municipal, não na Constituição estadual. Então, a nossa resposta nessa segunda questão é que o processo legislativo de emendas à Constituição estadual não pertence ao legislativo municipal, né? Na terceira questão, nós temos, deixa eu ver se eu aumento aqui para ver se melhora um pouquinho. Melhora um pouquinho aí para vocês. Leia o excerto abaixo. É o princípio que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as realizações administrativas. Não é permitido que os agentes públicos tenham privilégios. Esse princípio é, portanto, característica visível do princípio republicano. O trecho acima diz respeito ao seguinte princípio expresso na administração pública. Qual é esse princípio que exclui a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos ou autoridades públicas? Me diga aí qual é esse princípio. Impessoalidade. Impessoalidade, exatamente, Fábio. A impessoalidade, ela nos coloca que a informação ela deve ser publicizada única e exclusivamente com caráter informativo e educativo, jamais de promoção pessoal. Não é isso? Corretamente, a nossa questão, a alternativa, a resposta é a letra B. Aqui na quarta questão, a respeito das leis e do Poder Executivo de Lagoa da Canoa, assinalar a alternativa correta. Tá indo muito rápido, tá tão bacana, vocês estão acompanhando, porque essas três primeiras questões são, a primeira não, é um pouquinho mais de atenção, mas a segunda e a terceira, elas foram dadas, né? São questões de nível fácil, né? Mas vamos aí na quarta questão e analisar. A respeito das leis e do Poder Executivo de Lagoa da Canoa. Assinalar a alternativa correta, a gente já sabe que ele quer a alternativa correta, né? O Poder Executivo é exercido pela Câmara dos Deputados? Verdadeiro? Falso. Não, Falso. falso, né? Essa informação é errada, né? O prefeito e o vice-prefeito são eleitos simultaneamente para cada legislatura, por Falso. eleição indireta em sufrágio universal e secreto. Não é eleição indireta, né, gente? Está errada essa alternativa também. O impedimento, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vagância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito secretário de Estado. Verdadeiro? Falso. Falso. Falso, né? No caso de impedimento ou vagância do cargo de prefeito e de vice-prefeito, quem assume temporariamente, interinamente, é o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara assume é, interinamente. Por que interinamente? Porque ele vai ter que convocar eleições. Depende se vai ser direta ou indireta, as eleições depende do tempo de mandato que falta para concluir aquele mandato. Por exemplo, a gente hoje falta um ano para a conclusão do mandato, né, da prefeita Tainá. Se porventura o cargo de prefeito e de vice fosse vago, o Claudiano assumiria e ele convocaria eleição, que seria eleições indiretas, porque falta menos de 2 anos para terminar o mandato,
E o prefeito que fosse eleito indiretamente, ele iria concluir o mandato. Semelhante ao que aconteceu com o Paulo Dantas no governo do estado. Quando o Renan Filho ele pediu, renunciou, né, ao cargo de governador para concorrer ao cargo de senador, ele não tinha mais vice-prefeito, vice-governador, né, vice-governador, que o vice-governador dele era o prefeito Luciano Barbosa, né, que foi eleito em Arapiraca e deixou a vice-governança, né? E aí, o que que aconteceu? O presidente da Assembleia, por direito, iria assumir, só que o presidente da Assembleia, ele era candidato à reeleição no cargo de deputado. E se ele assumisse o cargo de governador interino, mesmo interino, se ele assumisse o cargo de governador, mesmo sendo interino, ele não poderia concorrer ao cargo de deputado. Ele poderia se candidatar a governador durante na eleição do governador Tampão, né, que ficou conhecido como governador Tampão, mas ele não poderia ser candidato a deputado. E como ele já tinha o plano dele político era para ser candidato à reeleição como deputado, ele não assumiu, nem o vice-presidente da Assembleia. Quem assumiu foi o desembargador, né, o presidente do Tribunal de Justiça, né, só não me recordo agora o nome do desembargador, que assumiu interinamente. E assim que ele assumiu, ele já convocou eleição para ocupar, para descobrir quem era o governador que iria concluir o mandato é, deixado vago pelo o governador Renan Filho. Houve a eleição pouco tempo depois e o governador Paulo Dantas foi eleito. Então, o governador Paulo Dantas, hoje, ele está na reeleição dele. Ele está no seu segundo mandato. O primeiro mandato foi o mandato tampão, que foi ele terminar o mandato do governador Renan Filho, né? A mesma coisa aconteceria aqui, no nosso caso, que caso houvesse vagância do cargo de prefeito e vice. O presidente da Câmara assumiria, se tivesse menos de 2 anos para terminar o mandato, e haveria convocação de eleições indireta. A Câmara de Vereadores ia escolher quem era o prefeito que iria terminar o mandato. Se tivesse mais de 2 anos, aí o presidente da Câmara convocaria eleições diretas. E aí teria eleição direta para escolher quem seria o prefeito eleito para concluir o mandato em curso, né? Então, quando a gente fala de vagância do prefeito e do vice-prefeito, a gente tem que recordar desses detalhes, né? Aí na letra D nós temos: compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que falem acerca de orçamento anual, diretriz orçamentária e planos plurianual. Leis orçamentárias a gente sabe que é privativo do executivo. As 3 leis orçamentárias que nós temos na, no planejamento, na organização da administração pública, elas são privativas do executivo, né? Então, a nossa alternativa D é a alternativa correta, né? É a alternativa correta para a nossa resposta. É letra D. Dúvidas, perguntas, gente? De acordo com a quinta questão nos diz, de acordo com a lei orgânica do município, quanto dos itens a seguir apresentam forma pelas quais pode ocorrer o exercício direto do poder pelo povo do município? Plebiscito e referendo, não precisa nem a gente explicar, né?
E plebiscito e referendo é ouvir a população sobre determinado assunto, sendo que o plebiscito, a população vai decidir se concorda ou não com determinado assunto. Todo mundo lembra do plebiscito do desarmamento, né? O plebiscito do desarmamento era a população dizer se concordava ou não com a proibição de venda de arma de fogo. O referendo é diferente. O plebiscito você vai dizer que sim ou que não, né? Você vai, vai ser feita uma indagação e a população vai dizer. Vocês lembram também do plebiscito que houve sobre monarquia, república, democracia, parlamentarismo também. Eram 4 opções de tipo de governos que a população foi consultada e a população escolheu a democracia na época, né? Já o referendo ele vai eh, definir alguma coisa e a população vai dizer se concorda ou não com aquela definição do governo. É um pouco diferente, né? Enquanto no plebiscito você escolhe, no referendo você apenas vai dizer se concorda ou não, né? Você escolhe, o plebiscito do desarmamento, você escolhia se queria a venda ou não, o direito ao porte ou não. Já no referendo é diferente. O referendo vai ter uma ação. Vamos colocar nos termos do desarmamento. O governo decide proibir a compra e a venda de arma. Aí a gente iria apenas dizer se concorda ou não com a proibição. No referendo é diferente. A iniciativa popular no processo legislativo, a gente sabe que é possível a gente, enquanto cidadão, se organizar a um abaixo-assinado com 5% do eleitorado do município, e esse abaixo-assinado, a gente é, criar uma lei, uma legislação, uma emenda à lei orgânica, né, também é possível a gente entrar na Câmara com esse abaixo-assinado e o processo legislativo da Câmara absorver aquela legislação produzida pela população e discutir lá na Câmara se vai aprovar ou não. O fato da população fazer um abaixo-assinado e criar uma lei e levar para a Câmara não significa dizer que a Câmara vai aprovar. Pode aprovar ou não, né? Isso aí é relativo, né? Mas é também uma forma de poder exercido diretamente pelo povo. A ação fiscalizadora sobre a administração pública, eu acabei de falar no início da aula da questão quando as contas ficam disponíveis, acho que na primeira questão, né? Que falava que era 90 dias, aí é 60 dias, né? E esse processo de que o cidadão tem direito de ir lá, verificar as contas, e se achar algo fora do comum, algo que esteja irregular, segundo a sua opinião, ele pode exercer diretamente e prestar uma queixa à Comissão de Fiscalização da Câmara sobre o que a parte que ele identificou, e essa ação dessa queixa, a comissão de fiscalização, vai fazer com que a Câmara apure aquela denúncia. Diretamente a população fiscalizando e também fazendo com que a Câmara apure a irregularidade que foi identificada pelo cidadão. Isso é ação direta de poder do povo, não é? Concordam? Vocês estão entendendo o poder que tem o cidadão? Ele vê a prestação de contas e vê algo, por exemplo, que tenha lá na prestação de contas dizendo que foi reformado a escola da sua comunidade, sendo que não houve a reforma. O cidadão mora lá, vizinho à escola, e identificou que não houve a reforma. É uma irregularidade, né? E aí o cidadão presta a queixa e denuncia na Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara. Imediatamente a Câmara de Vereadores vai ter que apurar o fato. Se não houve a reforma, como é que foi prestado conta de uma reforma que não houve? Isso pode gerar um processo, né, e ocasionar problema para o executivo. Então, por isso que a prestação de contas tem que ser bem feita e que realmente tudo que esteja nela tenha acontecido, né? Porque se tiver coisas fora da realidade, qualquer cidadão pode ir lá e questionar. E analisemos que o Tribunal de Contas, ele apenas é um órgão técnico. Ele analisa se a prestação de contas está de acordo com as normas técnicas de contabilidade, se está corretamente, se tinha previsão orçamentária das atuações daquilo que foi feito e foi prestado contas, porque é uma obrigação do Tribunal de Contas, mas é uma questão técnica. Já o cidadão que está no dia a dia, ele pode, ao analisar as contas, analisar que tem algo fora do normal, tem algo que está sendo dito que foi feito, mas não foi feito. O cidadão tem essa facilidade de fazer. Essa função é da Câmara de Vereadores. Mas qualquer cidadão, no período que a Câmara está com a prestação de contas disponível para análise, qualquer cidadão pode ir lá e verificar. E encontrando irregularidade, pode denunciar. Então, nós temos aí um princípio de ação governamental, né? Um princípio de poder diretamente exercido pela a comunidade, né? Pela comunidade. Então, na nossa conclusão aqui, nós chegamos que as quatro, as quatro indicações aqui são formas de ação diretamente de poder exercido pelo povo, o que nos dá a letra D. Vocês compreenderam? O plebiscito é uma ação que o povo é consultado, o referendo o povo é consultado. A fiscalizadora, a ação fiscalizadora, qual é essa ação fiscalizadora? É a ação do povo fiscalizar a administração. No exemplo citado na questão da prestação de contas, é uma ação diretamente, a população pode exercer esse poder. Ela tem o direito de exercer esse poder. Ela não é obrigada a fazer, mas se quiser analisar as contas, pode lá na Câmara de Vereadores, depois do dia 15 de abril, quando a, a prestação de contas chegar lá na Câmara e analisar, né? E aí encontrou alguma irregularidade, denunciar. É ação diretamente de poder exercido pela população. Dúvidas, perguntas, gente? Vocês estão hoje muito, muito quietos. Estão muito quietos hoje, vocês. Estava melhor no sábado. No sábado estava melhor. Vamos lá, vamos continuar que a gente vê se a gente consegue terminar as 10 questões de lei orgânica no primeiro horário e no segundo horário a gente faz as de história. Então, essas questões que a gente está trabalhando, só a título de informação, são as questões que foram trabalhadas, começamos, né, a trabalhar, que não deu tempo de a gente trabalhar todas no aulão de sábado, né, que de antemão eu gostei muito, particularmente o calor humano, a sala de aula, né, e assim, né, professor Fábio, a sala de aula quando as pessoas estão ali dispostas e querem aprender, né? É diferente do ensino regular, que às vezes a gente pega uma sala e a gente chega, perde o estímulo, porque as pessoas parecem que não estão
querendo aprender, né? Vamos lá, todo mundo aí já nessa questão. Rapaz, eu acho que eu instalei alguma coisa, algum malware no meu, no meu notebook, viu? Tá aparecendo um monte de propaganda de abrindo página. Olha, horrível. Tem que fazer uma limpeza geral. Olha, a gente teve, para título de informação, até o momento a gente já teve 228 visualizações do aulão. Foi bacana o aulão. E ficou gravado lá, né? Tá gravado na página do YouTube. Vamos lá, sobre o Poder Legislativo Municipal, analisa as assertivas. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores, eleitos para cada legislatura, entre cidadãos maiores de 21 anos, correto? Maiores de 21 anos? Errado. Errado, maiores de 18 anos, né? Vereador maior de 18, 21 anos, prefeito, né? Maior de 21 anos, prefeito. Vereador maior de 18. Deputado também maiores de 21 anos. Senador maiores de 35 anos. Governador maiores de 35 anos. Presidente maiores de 35 anos. Né? A, a idade mínima para cada cargo basicamente é essa. Cada legislatura terá a duração de um ano. Cada legislatura tem a duração de um ano. Cada Não. legislatura tem duração de 4 4. anos. 4 anos. O número de vereadores é de 11, enquanto a população não ultrapassar 25 mil habitantes. Correto? Sim. Exatamente. Então, nós temos duas alternativas erradas e uma correta, né? E aí a gente tem aqui a resposta, a letra C, né? As três está correta, né? A nossa resposta é a letra C, né? Claro, né, gente? Aqui não é 21 anos, aqui é 18 anos. A legislatura aqui não é um ano, seriam 4 anos, Ou né? não. Pode Nessa, falar. nessa primeira também tem a questão de ser secreto, né? Que não é secreto. Não é isso? Tem alguém ligando aqui para mim, eu vou atender e retorno já já. Ficou mudo e caiu, mas já voltamos. Já voltamos, já voltamos. Aí o Fábio estava falando, né, Fábio?
Isso Sobre a não. questão do voto direto e secreto, é? Não, o voto, a maneira como é escolhida é essa mesmo, Fábio. O voto ele é direto e secreto. A gente escolhe em quem vota, mas não, não precisa ser aberto o voto, né? Você que se quiser identificar e declarar em quem você vai votar, você pode, mas que o voto é secreto. É, a Silene está com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Ou apertou sem querer? Sem querer. Foi sem querer, tranquilo, tranquilo. É, o total das despesas do Poder Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativo, não poderá ultrapassar determinado percentual relativo ao somatório da receita, tributária das transferências previstas na Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. Qual a alternativa o percentual para o município com população de até 50 mil habitantes? A gente viu em a nossa lei orgânica 10%. especifica, né? O nosso percentual para nossa cidade é 6%, né? Toda a despesa com, com salários dos funcionários, incluindo o dos vereadores, não pode ultrapassar 6% da receita, né? A oitava questão fala do processo legislativo para aprovar e votar a lei orgânica. Essa é de graça, né? Acho que essa todo mundo acerta. Não vou nem ler, vocês é que vão me dizer qual é a resposta. A gente já falou tanto, quanto tempo é de, de, de intervalo, quantos turnos são, qual é o número de votos necessário. Já falou um bocado disso. Para se aprovar a lei orgânica ou para se fazer uma emenda na lei orgânica, se vota em quantos turnos, um intervalo mínimo entre um turno e outro, e a quantidade de votos necessária na Câmara para aprovar. Lembrando B, que a lei orgânica ela não pode ser votada de maneira extraordinária, com urgência. Ela tem que ser respeitada esses prazos. Letra B de bola. É exatamente. É exatamente. A letra B de bola, professor. É a letra B de bola que é a nossa resposta. Para se alterar a lei orgânica, 2 turnos de votação, intervalo mínimo de 10 dias e tem que ter 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal para poder conseguir fazer a alteração necessária para mudar algo na lei orgânica. Sem isso, não se consegue alterar a lei orgânica. Não pode pedir urgência, o executivo não pode pedir urgência para votar a matéria da lei orgânica, alteração na lei orgânica. Porque a urgência tem determinadas leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias, o executivo pode pedir urgência. Mas na lei orgânica, para modificar a lei orgânica, não dá. Por quê? Porque o prazo de, no mínimo, 10 dias tem que ser respeitado. E quando se pede urgência para essas outras leis, ela pode ser votada no mesmo dia, na mesma sessão. A alteração, ela é feita, as 2 sessões são feitas na mesma noite. Termina-se uma sessão e convoca-se outra extraordinária, o presidente da Câmara convoca outra extraordinária para debater o segundo turno de votação daquela lei.
que foi pedido com urgência. Mas não serve essa urgência para qualquer mudança na lei orgânica. Ficou claro, gente? Vocês estão guardando bem essa informação, que isso é importante para a gente não cair em pegadinha, né? A gente não cair em pegadinha que fala que, através do regime de urgência, o tempo de intervalo entre a votação nos turnos de mudança na lei orgânica pode ser suprimido. É uma informação errada. É uma informação errada. Não pode ter urgência quando o assunto for Câmara de Vereadores alterar a lei orgânica. Vamos lá, na nona questão, acerca das regras relativas aos municípios previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale como V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. O município regir-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Verdadeiro, né, gente? Todo mundo concorda que a gente acabou de ver exatamente isso, né? Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito e secretários municipais são fixados por lei de iniciativa do primeiro. Verdadeiro? Porque é falso? A iniciativa da lei é de quem? Vereadores. Botem aí. De quem é a iniciativa da lei? Ou levanta a mão aí, ou fala alguém aí. Dos vereadores. Muito bem, Mayara. A iniciativa da lei que aumenta salário de prefeito, vereador, vice-prefeito e secretários é iniciativa dos vereadores. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Cada legislatura fixa o subsídio, mas só vale para o mandato seguinte, né? Cada legislatura para a subsequente, ou seja, é votado numa legislatura e vale para a seguinte, verdadeiro também, né? E a última aqui, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta da população subscrita por no mínimo 10% do eleitorado do município. Verdadeiro? Falso. Quantos por cento são? É 5%. 5%, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Nós temos aqui letra E, né? Nossa resposta. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra E. Muito bem, vocês estão bem. Com relação à lei orgânica. Vamos aqui à nossa última questão de lei orgânica. O orçamento público é um plano governamental que se renova a cada ano, envolvendo os interesses da população em geral, independentemente de classe social, além dos interesses dos setores produtivos do país, como a agricultura, a indústria e os serviços. Atualmente, o orçamento deixou de ser um mero documento de caráter contábil e administrativo para espelhar toda a vida econômica da sociedade, constituindo-se em um importante instrumento dinâmico do Estado a orientar sua atuação sobre a economia. Considerando-se as características do orçamento público, analise as afirmativas a seguir. Gente, quando a gente fala em orçamento e que deixou de ser um instrumento mero ilustrativo de contabilidade e administrativo para ser uma ação governamental de execução propriamente dita do recurso do município, é exatamente porque, ao conhecer o orçamento, o agricultor familiar pode se programar, se planejar para fornecer alimento que é adquirido para a merenda escolar, que é adquirido pelo PAA, que é adquirido pelo PAA. Olha as possibilidades para o agricultor familiar. Ele fornecer o alimento
que é até 30%, no mínimo, né? Não é até 30, é no mínimo 30% do recurso usado para a merenda escolar ser utilizado para a aquisição de alimento da agricultura familiar. Então, o agricultor familiar, ao conhecer o orçamento, ele passa a ter condições de se organizar, se planejar, buscar saber qual é a documentação necessária, o que ele tem que fazer para conseguir fornecer o alimento para o município e ele desenvolver sua agricultura voltada para buscar entrar nesse mercado, né? Nessa possibilidade de fornecer o alimento, tanto no PAA como na agricultura familiar. Os demais comerciantes também. Quem é do ramo de alimentação vai ver lá no orçamento que tem uma previsão para ser comprado, para ser adquirido buffet para eventos, para festas municipais, para congressos, seminários, eh, eh, conferências, né, municipais durante o ano de X, né, X reais. Aquele empresário do ramo de alimentação, ele pode se organizar, buscar informação e ficar atento quando a licitação estiver aberta para ele participar dessa licitação. E ganhando, ele vai estar fornecendo, sendo um fornecedor do município. E assim é tudo que estiver previsto no orçamento vai ser utilizado recursos do município para adquirir, para fazer funcionar aquela previsão. Então, há um mecanismo e um instrumento que a população pode, ao conhecer, pode eh, lidar e buscar participar desse mercado de vender ao município. E aí há um movimento na economia, há um movimento na agricultura, há um movimento em todos os setores produtivos, né? Todos os fornecedores do município tendo legalmente instalado CNPJ, todas as certidões em dias, pode se candidatar a comprar não, a vender ao município. Então, o orçamento ele deixou de ser apenas um mero instrumento administrativo para ser, na realidade, um instrumento de ação governamental. Porque a gente sabe e vê que o que está no orçamento é é o que foi definido como prioridade do executivo e que vai ser utilizado e que vai ser usado para, para colocar a administração pública em prática, né? Então, vamos analisar os itens que a gente tem aqui. No item 1, funciona como um plano para ordenar e coordenar o funcionamento estatal, direcionando e dando previsibilidade às ações governamentais. No item 2, o particular não detém condições de tomar decisão. Já vista que o orçamento público tem caráter sigiloso, devendo seu controle e seu acompanhamento serem feitos pelos órgãos respectivos. Item 3. É um instrumento hábil que produz influências na economia e na sociedade, conforme interesses e as ações do poder público. Item 4. É um mecanismo utilizado para organizar receitas e despesas públicas que são consideradas meios para a concretização dos planos governamentais. Assinale a alternativa com as assertivas corretas. Das 4, só tem uma que está gritante, né? Gritante, com erros gritantes e simples da gente identificar. Particular não detém condições de tomar decisão. Mentira. O particular tem condições de tomar decisões a partir do conhecimento do orçamento. Caráter sigiloso. O orçamento ele é público, não é sigiloso. Não é sigiloso, né? Mas as três alternativas seguintes, 3 e 4, as três estão corretas, né? O 1
funciona como plano para ordenar e coordenar o funcionamento estatal, direcionando e dando previsibilidade às ações governamentais. Você, acompanhando o orçamento, você sabe quanto vai ser investido na educação, quanto vai ser investido na saúde, onde vai ser investido. Você tem como prever as ações governamentais. É verdadeiro. No item 3, é um instrumento hábil que produz influências na economia e na sociedade. Só no exemplo da agricultura familiar, não influencia a economia e a sociedade. Só no exemplo que eu citei da agricultura familiar, do agricultor familiar, sabendo quanto vai ter de orçamento para a agricultura familiar, para a merenda escolar e para o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, ele pode se organizar e vender, fornecer os seus produtos ao município, né? Então, é uma influência direta na economia e na sociedade, né? E no item 4, é um mecanismo utilizado para organizar as receitas e as despesas públicas, que são consideradas meios para a concretização dos planos governamentais, né? Qual é o meio para a concretização? É o orçamento, né? As políticas públicas, os planos estão lá, né? E aí organiza a receita e organiza a despesa para fazer com que esses planos saiam do papel. E aí, como eu vi, muitos de vocês já marcaram, e a nossa resposta é a letra D, de dado, realmente. Aqui da 11ª em diante já começa as questões de história. Aí, como a gente vai responder as duas, vamos fazer o seguinte, o nosso intervalo, vamos parar agora, e a gente volta daqui a 20 minutinhos para a gente responder as 10 questões de história, combinado? Aí, quem está acompanhando pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, comentar, para a gente ir registrando também a frequência e o acompanhamento de quem está assistindo pela página do YouTube. Daqui a pouquinho a gente retorna.